Conosco, Rede Verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, é 10 de maio de 2021 e a gente ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade. Fica conosco acompanhando aí a programação da TV Arapuã. Você que estava ligadinho acompanhando Cidade em Ação com o Samuca Duarte, segue conosco aqui no Rede Verdade, no dia de hoje, que se comemora inclusive o Dia da Memória do Poder Judiciário, e no dia 1º de maio se comemorou aí 80 anos da Justiça do Trabalho. Para saber como é que está a Justiça do Trabalho aqui na Paraíba, o funcionamento, as atividades, enfim, a gente vai conversar com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui na Paraíba, o desembargador Leonardo Trajano, que está aqui conosco, a quem eu cumprimento. Presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar todos que nos assistem. Bom demais. Bom, em 80 anos de Justiça do Trabalho, presidente, dificilmente se imaginou que se estaria atuando e tentando atuar no meio de uma pandemia dessa do coronavírus, que naturalmente, enfim, modificou o funcionamento das atividades de todos os poderes, de todas as empresas e notadamente do Poder Judiciário também. Como é que a Justiça do Trabalho da Paraíba está, enfim, funcionando diante dessa pandemia? Olha, realmente é uma mudança de paradigma, né? Esses 80 anos eu acho que devem ser comemorados, porque a comemoração de datas reafirma a importância da instituição, mas aqui na Justiça do Trabalho nós tivemos que nos reinventar. Nós já tínhamos, eu diria, uma grande vantagem, porque o tribunal há mais de 10 anos ele é completamente eletrônico. Nós já tramitávamos sob a égide do processo eletrônico. Então o tribunal se reinventou de que modo? Via audiências por teleconferência, sessões do tribunal também por teleconferência, a implantação no tribunal do juízo 100% digital, a implantação no tribunal do balcão virtual, que é o atendimento das partes de advogados de forma remota também por vídeo. Então, essas foram as modalidades pela qual o tribunal continuou trabalhando firmemente aqui pela sociedade paraibana. E do ponto de vista, se for fazer uma comparação com a Justiça Comum, do ponto de vista do eletrônico, que grau o senhor colocaria em relação à Justiça do Trabalho aqui na Paraíba? Olha, Luiz, eu confesso que não sei lhe informar. Assim, eu sei que o nosso tribunal ele já é 100% PJE há mais de 10 anos. Eu confesso que não tenho esse dado preciso a respeito da Justiça Comum Estadual e ficaria, eu diria, não teria esse dado preciso para passar. Mas falando da Justiça do Trabalho, ela tem um avanço aí já de 100%. E o que é que fica de herança positiva desse trabalho já da pandemia do coronavírus, do ponto de vista das sessões virtuais, remotas? Algo vai ficar ou não? Eu acho que a consolidação da possibilidade da realização dos atos processuais exatamente de forma eletrônica e digital, sem a presença física das partes no fórum. E é exatamente isso que o juízo 100% digital proporciona. Desde que as partes assim ajustem, elas podem realizar as audiências no escritório do advogado, na residência dela, bastando ter apenas o acesso à internet. Mas aí, falando em produtividade, presidente, ela melhorou? A gente tem ouvido, enfim, outros representantes da Justiça aqui falando que houve um aumento, houve economia, né, uma economia no custeio e houve um aumento da produtividade dos julgados, enfim, das decisões, dos retornos ao jurisdicionado, a quem está nos ouvindo, que recorre à Justiça. Aconteceu isso também aqui na Justiça do Trabalho na Paraíba? Sem dúvida. Do ponto de vista do processo de execução, eu diria que canalizaram muitos esforços para o processo de execução, que é exatamente aquele em que a parte recebe o que lhe é devido. De igual modo, o tribunal, no 2º grau, também teve uma performance, eu diria, digna de encômios. Tá, eu quero mergulhar um pouco sobre um debate até de mudança de entendimento das ações, enfim, da legislação trabalhista, sobretudo também em tempos de pandemia. Mas quero lhe convidar para acompanhar aqui, a gente vai agora com o Napoleão de Castro para saber como é que está a pauta da agenda em Brasília. Essa semana tem mais sessão da CPI da Covid, entre outras, enfim, ações na agenda de Brasília essa semana. Napoleão de Castro, é com você.
Meu abraço, Luiz. Muito boa tarde a você. Cumprimentos ao nosso telespectador. Segunda-feira, Congresso Nacional e a equipe Arapuã voltando de Brasília, iniciando a nossa semana de cobertura e, claro, traçando aí uma pauta dos principais temas que vão estar em debate nesta semana aqui no Congresso Nacional. Olha, amanhã o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Van Garten, vai estar como convidado na CPI da pandemia, Luiz. E há uma expectativa muito grande para o que ele possa trazer de informações para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Recentemente, ele deu uma entrevista a uma revista de circulação nacional, fez duras críticas à política implementada pelo governo federal em relação ao combate à pandemia e de forma muito direta ao ex-ministro Pazuello. Daí, a expectativa para saber o que ele tem a acrescentar em nível de informação na Comissão Parlamentar de Inquérito. Promete muito esse depoimento do Van Garten na CPI da pandemia. Hoje, Luiz, nós tivemos, agora pela manhã, até esse início de tarde, um debate na Comissão Especial da Covid no Senado da República. 3 governadores e um prefeito de capital participaram desse encontro do debate, cujo tema central, a questão das vacinas. Ok, estamos de volta aqui conversando hoje com o desembargador Leonardo Trajano, ele que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui na Paraíba. Tem um plano de retomada das atividades antes da pandemia, assim, para se chegar aí num retorno. A gente acompanhou, naturalmente, que lamentavelmente alguns servidores do próprio tribunal vieram a falecer da pandemia. Isso deve gerar naturalmente um certo receio dos servidores como um todo, como a gente tem acompanhado em outras instâncias também. Como é que está lá o roteiro e a agenda de retomada, presidente? Nós temos um plano de retomada aprovado ainda no ano passado, em 2020. O plano de retomada contempla as fases 0, 1, 2 e 3. Atualmente, nós estamos na fase 1, que permite o trabalho até 30% presencial em algumas unidades, ainda sem atendimento, eu diria, presencial ao público externo. E eu diria que se a pandemia continuar, eu diria, em um estágio de enfraquecimento, penso eu que é possível que em breve o tribunal passe à fase 2. Mas ainda há algo que deve ser estudado pelo setor médico do tribunal. E a fase 3, na verdade, eu diria que é o normal, né? Que espero eu que aconteça o quanto antes. Agora, presidente, a gente está falando do funcionamento na Justiça do Trabalho, no próprio tribunal, falando dos servidores ali, os receios e tudo. Eu quero crer que várias categorias de trabalhadores estão ou reivindicando ou não, ou acionando a justiça ou não, em relação ao receio que eles têm de retorno ao trabalho em seus pontos e seus postos de trabalho aí, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Como é que a Justiça do Trabalho tem recepcionado as categorias que dizem eu não volto a trabalhar se não tiver vacinado, eu não volto a trabalhar se isso... no geral, qual tem sido a jurisprudência, qual tem sido o debate da Justiça do Trabalho nesses casos? Olha, Luiz, eu digo que nesse tipo de situação, sempre a melhor solução é a negociação coletiva entre os próprios atores, entre sindicatos empregados e categoria econômica. Eles que conhecem a realidade e penso eu que eles sentando de forma, eu diria, com o espírito aberto na mesa, eles sempre encontram as melhores soluções. Não havendo esse consenso, essa possibilidade de consenso, várias demandas realmente têm aportado lá na Justiça do Trabalho. Aumentou, presidente? Olha, o número de processos absoluto não. Mas eu diria que aumentou muito o grau de complexidade, porque esse é um tipo de demanda muito difícil de ser apreciada. Basicamente todos têm razão. Isso, e você não tem, vamos dizer, se você me perguntou, olha, há uma jurisprudência? Não há, porque isso depende da análise de cada caso concreto, de cada situação, porque vejam, né, se nós levarmos em conta uma atividade essencial, obviamente uma atividade essencial, quem trabalha na atividade essencial tem o direito de ter a sua saúde preservada, mas a sociedade também tem o direito de que aquela atividade permaneça, já que é essencial. Então, eu diria que são demandas extremamente difíceis e requer muita sensibilidade. Eu diria que, e uma das características do juiz de trabalho, exatamente como é a conciliação, mesmo quando as partes elas não conciliam ou chegam a um consenso, eu diria, antes de ingressar em juízo, penso que é importantíssimo que o juiz de trabalho ele consiga exaurir essa negociação para tentar realmente buscar o consenso. Complexo, por exemplo, como foi um caso recente desse debate, não é um debate específico, é um debate geral,
quando se fala em trabalhadores na saúde, se está especificando se é para ser vacinado médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou aqueles funcionários do hospital, que é do setor de administrativo, de financeiro. Também não há muito clareza em relação a isso. Não, você imagine, por exemplo, um médico que também seja de um grupo de risco. Né? Veja, ele está correndo um risco severo e também a sociedade não pode ficar descoberta. Então, é uma situação caso a caso, tem que ser analisada. Eu falei do médico, mas pode ser caso de diversas outras profissões. Profissão, né? Bom, a gente está falando aqui com o presidente do TRT da Paraíba, desembargador Leonardo Trajano, falando inclusive sobre avanço tecnológico e eletrônico lá na Justiça do Trabalho. Deixa eu trazer aqui a matéria com o governador João Azevedo, que lançou hoje aí um programa para aprimorar a questão da tecnologia, do atendimento eletrônico na junta comercial, para facilitar, inclusive, o funcionamento, a abertura de empresas aqui na Paraíba. Vamos acompanhar. Essa tem sido uma busca nossa. O governo digital faz parte do nosso plano de governo. Lá no plano de governo de 2019 até 2022, nós tínhamos um eixo chamado Paraíba Inovadora, Criativa, Inteligente e Estratégica. E esse lançamento do projeto da Junta Digital faz parte exatamente disso. Já em 2019, nós criamos um Comitê Gestor de Governança, que, dentro das suas atribuições, ele exatamente tinha como atribuição a implementação da política de governança digital. Aí, em dezembro já de 2019, nós lançamos o programa Governo Digital. E hoje nós já temos mais de 100 serviços disponíveis para a população. Criamos também as condições para que houvesse uma reestruturação da Codata. No ano passado, implantamos o sistema PBDoc, que é um sistema para produção, gestão, tramitação e armazenamento, preservação, segurança e acesso dos documentos. Todos os processos do Estado estão sendo todos preparados agora de forma digital. Já são cerca de 206 mil documentos que estão hoje de forma digital. 25 mil processos deixaram de ser gerados da sua forma em papel. Imagine isso, a economia para o Estado, imagine isso, a agilização dos processos, já que todas as novas rotinas foram reanalisadas. E a nossa meta é que até o final do ano nós tenhamos 100% das secretarias e órgãos do Estado integrados dentro do sistema PBDoc. Tá aí. É o correto. Quanto mais, enfim, digitalizada uma gestão, melhor o serviço, inclusive para a qualidade, né, de vida do cidadão que utiliza. Presidente, falando sobre categorias que estariam vulneráveis a esse trabalho, tem uma outra categoria que tem aí, enfim, batido mais na porta da Justiça, motoristas de ônibus, enfim, professores? Veja, motoristas de ônibus, eles estiveram no tribunal no ano passado, mas, na verdade, a pretensão, salvo melhor juízo, referiu-se mais a cláusulas econômicas do dissídio coletivo. Né? Professores, eu penso que especificamente com relação às condições de trabalho, pelo menos no tribunal não chegou, pode ter chegado na primeira instância. Recentemente, nós analisamos um de trabalhadores da CBTU. E, nesse caso da CBTU, o tribunal fixou uma série de obrigações de fazer, referentes à higienização, para, eu diria, medidas importantíssimas para frear o contágio do novo coronavírus. Bom, vamos lá. Agora um debate um tanto quanto do ponto de vista do olhar sobre a aplicação da legislação em vigor do Brasil. A pandemia mudou tudo e me parece também flexibilizou um pouco desse olhar. Porque as próprias empresas, até querendo, né, cumprir com os seus deveres trabalhistas, tem ali uma certa dificuldade. Me parece, como você falou, a própria parte entende e compreende isso. O que foi que a Justiça do Trabalho fez e onde é que ela se reformulou do ponto de vista de decisão para poder não punir e garantir, inclusive, a manutenção dos empregos em função da dificuldade que as empresas estão passando? Que leitura o senhor faz geral em relação a isso? Olha, o que todos nós buscamos sempre, né, eu diria que é o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele requer crescimento da economia e trabalho digno, né? E agora, especificamente com relação à pandemia, eu diria que nós temos o que vem se chamando de direito emergencial do trabalho.
né? Então, uma série de medidas provisórias, posteriormente editadas, convertidas em lei. Tivemos uma série agora de novas medidas provisórias. Que flexibilizaram as regras. Que flexibilizaram algumas regras trabalhistas e que vêm sendo, na medida do possível, apreciadas pelo juiz do trabalho. E digo eu, né? Você acha que está certo isso? Eu acho que, vejam, a única crítica que eu faço é que todas essas medidas, elas foram negociadas sem a participação dos sindicatos. Quando o governo ele editou essas medidas provisórias, ele ouviu muito a classe produtiva e penso que o diálogo social deveria ter um alcance maior. Os sindicatos também deveriam ter sido ouvidos. Eu não tenho dúvida nenhuma que necessário era e é esse abrandamento da legislação nesse caso, dada toda essa questão socioeconômica que nós estamos vivenciando. Então, se crítica eu tivesse, eu diria que era só quanto à questão do diálogo social. Mas, no mais, pegar esse arcabouço legislativo emergencial e aplicá-lo no caso concreto, preservando o quê? Os postos de trabalho e as unidades produtivas. Mas há um prejuízo muito grande? Eu diria que, veja, algumas questões talvez fogem um pouco da lógica consolidada ao longo da legislação trabalhista, né? Mas dos direitos garantidos. Mas veja, né, Luiz, nós estamos em tempos de pandemia. Então, eu penso que é necessário, sim, eu diria, um olhar diferenciado. A gente pode dizer que, nesse momento, essa janela emergencial que o senhor está falando aí, que se abriu, importante para esse momento, torna a Justiça do Trabalho um tanto quanto mais branda nesse momento. Agora, veja, essa eu diria que é algo que espraia na sociedade, né? Que a Justiça do Trabalho ela tem um rigor excessivo. Eu sempre... E pendendo sempre para o lado do trabalhador. Eu sempre uso a seguinte analogia. O direito do consumidor. Veja, a questão é a seguinte. A lei trabalhista, ela é protetiva. A lei. Por quê? Porque é uma assimetria, geralmente, entre empregador e empregado. O juiz aplica a lei. Agora, o juiz não pode se acautelar mais que a lei. O mesmo acontece com o Código de Defesa do Consumidor. Também é uma relação assimétrica. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação protetiva. Então, eu diria que há um certo preconceito com relação à Justiça do Trabalho que não corresponde à realidade. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, sobre a questão da litigância de má-fé. Ou seja, por haver já esse conceito, a gente sabe que tem muitos casos de trabalhadores que nem são, que criam cenários e levam para o Poder Judiciário e para a Justiça do Trabalho, torcendo que há sempre uma perda por parte do patronato. A Justiça do Trabalho tem um olhar específico. O que acontece com uma pessoa que, por exemplo, está pensando em fazer algo, em criar algo para poder ter um benefício trabalhista garantido aí? Olha, Luiz, essa talvez tenha sido um dos grandes motes do que se denominou a reforma trabalhista. Um avanço. Né? Em alguns pontos, sim. E exatamente um dos temas que foi tratado da reforma trabalhista, visando exatamente coibir eventuais aventuras. Porque, anteriormente, quem ajuizava a ação, o trabalhador que ajuizava a ação, em tese ele só tinha bônus e não tinha ônus. E agora, nessa situação, ele também é condenado em pagamento de honorários advocatícios, em recolhimento de custos processuais. Se a causa não for bem sucedida. Exatamente. Então, isso inibiu, você tem uma leitura que, de certa forma, inibiu? Isso foi... a reforma trabalhista, ela abordou esses aspectos exatamente com esse viés. Tá. Quero perguntar agora sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho aqui na Paraíba, se há carência de pessoal, se no mundo ideal, financeiro, inclusive, orçamentariamente falando, se haveria aí na agenda da Justiça do Trabalho concurso público para servidores, para juízes, enfim, para o funcionamento. O senhor responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o presidente do TRT da Paraíba, desembargador Leonardo Trajano. Daqui a pouquinho.